Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Invencível. Assunto que está muito em alta aí, todo mundo pedindo para as editoras trazerem Invencível para o Brasil e não chega. Tem muita gente falando que o direito está enrolado, tem gente que está falando que está muito caro. Cada editora está trazendo uma visão diferente. Provavelmente os pontos de contato do exterior podem ser distintos e a gente está tendo essa visão diferente de cada editora que está conversando com esses representantes diferentes, mas o grande ponto é que Invencível já era muito grande e cresceu absurdamente depois da série, então ficou reconhecido por todo mundo que não conhecia. Acho que vale citar também que o autor já é muito famoso, né? Isso dá um potencial muito grande, porque o autor é simplesmente o criador de Walking Dead, considerado por muitos um dos melhores quadrinhos já feitos, e não porque é um clássico, algo desse tipo, mas porque aproveita muito bem, aborda muito bem a temática que tem ali, né? Faz com que a visão sobre zumbis seja tratada de uma forma que não tinha sido tratada antes, pelo menos não em uma história tão longa dessa forma. Mas o assunto não é Walking Dead, é Invencível, e sobre isso a gente não tem nenhuma confirmação ainda no Brasil de qual editora vai trazer. O que a gente tem são editoras falando sobre o assunto, e eu acho que o principal ponto aqui é o que a gente espera dessa série quando ela chegar aqui no Brasil. Qual editora vocês acham que seria a melhor para assumir um título como esse? Vou trazer a minha visão aqui para vocês, mas também gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. A minha opinião é que seria muito interessante a gente ver Invencível chegar no Brasil em um formato mais simples, acessando bancas, permitindo que, e é um daqueles pontos que eu comentei com vocês em outros vídeos, de séries e filmes e tudo mais, que pode trazer pessoas pro quadrinho. Essa é uma delas, porque o Invencível conseguiu atingir um público que não está nos quadrinhos. Então acho que o formato ideal aqui, que seria ideal entre aspas, né, um formato legal aqui, seria você pegar, como não teve a publicação no Brasil ainda, você trazer Invencível para o Brasil em um formato simples. Eu acho que até utilizado pelo Walking Dead aqui no Brasil, e também pelo Spawn, esse formato aqui, que hoje em dia é utilizado por sagas e tudo mais, seria muito interessante para a primeira vez que isso chega aqui no Brasil. Então, acredito que seria um excelente formato. Não é o formato que eu compraria. Se chegar nesse formato aqui, provavelmente eu não vou adquirir, tá? Vou esperar uma edição mais interessante. Eu não gosto de comprar quadrinho várias vezes, né? O mesmo quadrinho várias vezes. Então, não sou o tipo de pessoa que vou lá, compro o Walking Dead, isso aqui eu só tenho a primeira edição, tá? Compro o Walking Dead nesse formato, depois eu compro no formato sei lá, com mais páginas, depois eu vou lá e compro um capa dura, depois eu vou lá e compro um ônibus. Não, se eu comprei aquela edição, provavelmente eu vou seguir com ela pro resto da vida. Então eu tento escolher a edição que eu quero na minha coleção. Então a editora lançou, eu quero muito ler, eu tenho muita coisa aqui para ler, não me preocupo com isso. Pode ser que nunca chegue no Brasil, nunca mais volte pro Brasil, pode, tudo bem. Eu não preciso ler tudo, não é uma necessidade, sabe? Nunca mais voltou pro Brasil, talvez não era tão bom assim, talvez complicou o direito autoral, talvez, sabe? Não tem por que ter toda essa ansiedade, essa necessidade de comprar um quadrinho em qualquer formato. Escolha, veja o que faz sentido para você. E aí tem um ponto interessante. Essas escolhas, elas não indicam que você precisa comprar o mais caro, tá? Às vezes, esse aqui é o seu formato de escolha e tá tudo bem. Porque é um formato simples, é um formato que pode estragar mais rápido? Pode. Você vai querer ler 10 vezes isso aqui? Talvez não. Talvez você lê uma e você nunca mais vai querer ler. Então, eu acredito que esse seria o formato ideal para Invencível. O formato que eu gostaria não seria esse. Eu gostaria de um formato com mais páginas. Por que eu não gostaria desse formato aqui? Principal motivo.
precisaria de muitas edições. A gente sabe que quando a gente está falando de edições, a gente está falando de frete, está falando de esperar promoção, a gente está falando de muitas coisas envolvidas. E para mim, quanto menos edições, melhor. Quanto mais a gente conseguir compilar muitas páginas em poucas edições, melhor. Walking Dead Invencível são 144 edições, tá? Saiu desde 2003 até 2018, se não me engano. São 15 anos de publicação. Então é um período muito longo que ele trabalhou com tudo isso. Ele trabalhou em paralelo ao Walking Dead, tá? Ele foi fazendo as duas ali, ele intercalava, ele até comenta, o Kirkman comenta que foi um processo bom, porque são histórias muito diferentes. Uma é a abordagem de super-herói, enquanto a outra aborda um universo pós-apocalíptico ali, né, com zumbis. Então são visões muito diferentes, histórias muito diferentes, e ele fala que isso era bom para o processo criativo dele. Mas qual o formato que eu gostaria e qual editora que eu acho que seria a ideal para chegar isso aqui no Brasil? Eu acredito que o formato, na minha visão, o melhor formato seria ali umas 4 ou 5 edições bem parrudas. E quando eu falo de colocar tudo isso em 4, 5 edições, eu estou falando de quase 1000 páginas, tá? Lá fora tem os compendiums. Os compendiums são 3 compendiums de cerca de 1.100 páginas, mais que 1.100, tá? Se for menos que 1.100, a gente não consegue compilar em 3. E tem outro ponto. Eu falei que são 144 edições, mas existem alguns spin-offs, algumas historinhas paralelas ali. Inclusive a Panini tem publicadas do Walking Dead. Invencível também tem essas historinhas paralelas. E com essas histórias paralelas, a gente tem mais que 144 edições, né? Então, para você compilar tudo isso, esses encadernadinhos, se não me engano, são 4 edições. Acho que são 4 edições. 6. Esse aqui tem 6 edições. Para a gente compilar tudo em 4 ali, e eu não sei se eles podem fazer isso, depende de direito autoral, tá? Talvez o que eles possam fazer é trazer os compêndios de 1.100 páginas ali, mas eu não gostaria que isso viesse em um compêndio capa mole. Por quê? Porque se chegar num compêndio capa mole, entra naquele problema que a gente comentou anteriormente, de edições muito parrudas, com muitas páginas, e sem uma robustez, elas estragam mais fácil também. E você cria aquele problema de novo, de que muitas vezes o pessoal coloca sobrecapa para cobrir o problema da lombada, porque é um gibi grande, com muitas páginas, né? E aí a lombada começa a criar vinco, a gente começa a ter problemas por conta de abrir esses volumes, porque a capa mole não dá suporte para isso. E muitas vezes elas estragam, né? O próprio peso ali estraga as páginas, a capa e tudo mais. Vocês já devem ter visto vários volumes capa mole que você pega na estante, ele tá todo troncho, assim, né? Todo torto, justamente por conta do próprio peso dele, ou às vezes um gibi encosta nele e já começa a se entortar todo. Então é isso, eu gostaria em umas 4 edições, talvez até 5, não tem problema, com uma capa dura, sem muito luxo, tá? Não precisa de muito luxo, mas existem coleções lá fora muito bonitas que compilam, compila Walking Dead em capa dura em diversas edições. Eu gostaria de uma coleção parecida, só que com menos volumes. 4 volumes, no máximo 5 seria o ideal. Se desse para trazer em 3, para mim tudo bem também. Mas eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham disso. E sobre a editora, para mim, a melhor editora ideal para trazer isso para o Brasil seria Panini. Por que Panini? Panini tem poder de colocar isso aqui na banca, outras editoras não têm. Isso daria visibilidade para outras pessoas conhecerem. Tem poder de manter uma série dessa até o final. Isso depende muito da estrutura. Você tem que ter um orçamento garantido para que você consiga manter isso aqui por anos. E você consegue trazer em outros formatos, até paralelo a isso. Então, só trazendo como exemplo, Panini traz X-Men
em formato de saga, traz em formato a saga dos X-Men, né? Que o formato de saga que eu falo é aquele fininho, que eles trazem a saga dos X-Men, mas tem as melhores sagas, né, dos X-Men ali, que é um formato parecido, só que eu acho que ele é até menor que esse aqui, em tamanho, em proporção aqui, né, formato mesmo, só que com mais páginas, compilando mais páginas, ao mesmo tempo que eles trazem ônibus, tem o ônibus dos... vários ônibus dos X-Men, por exemplo, os Tesouros Ocultos, se não me engano. Tem vários ônibus ali que estão sendo publicados X-Men. E você tem a coleção definitiva, que é aquele encadernado, capa dura e tudo mais. Então é uma editora que tem poder de colocar tudo isso. Então ela tem um potencial maior de fornecer isso aqui para todo mundo, tá? Para mim, minha visão é essa sobre publicação, principalmente pensando em acessar novos leitores. Não é o formato que eu gostaria, não é o formato que eu compraria, mas eu colocaria isso em banca. Eu acho que isso é importante para a gente conseguir fazer com que o mercado de quadrinhos continue funcionando e também que a gente consiga acessar leitores. Não estou falando que esse é o formato que acessa todo mundo, tá? A gente já conversou sobre isso, não é sobre valor, mas como nunca foi publicado Invencível, por que não? Por que a gente não começa no básico e evolui com as séries? Eu acho que isso é mais interessante. Invencível, assim como Walking Dead, tem potencial para isso, enquanto outras séries, outros autores, talvez não tenham potencial de ter a publicação em vários formatos. Esse é um caso que tem. Então, quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários e até a próxima.